a palavra de Deus. Quando ela dizia assim, olha, eu queria ser Senhor, mas eu me apresentei a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eles me reconheceram como Deus Todo-Poderoso. Era por esta razão que o primeiro capítulo, o capítulo 14, o verso 1 de João tinha que ter a exclamação de Jesus: credes. Porque tudo que Jacó precisou, tudo que a genealogia de Jacó precisou, naquilo que seria Israel e os judeus, Deus se revelou para eles. O disse pequeno, Jeová Jireh, o Jeová Samar, o Jeová Shalom, o Jeová Nissi. Se eles precisassem de justiça, ele era o Rafá. Se eles precisassem de uma bandeira, Jeová era o Nissi. Se eles precisassem de um Deus Todo-Poderoso, ele era o Jeová, ou melhor, o Jeová Ravé, o El Shaddai. Se precisasse de um Deus sobre todos os deuses, ele era o Elohim. Se precisasse de um Deus provedor, ele era o Jeová Jireh. E isso revelava a pluripessoalidade de Deus, que em todo tempo fez de tudo para que o homem pudesse viver um relacionamento de intimidade com ele. Mas você vai ver que quando Deus levanta Moisés, é dele a palavra. Olha, eu me apresentei a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas eles não me reconheceram como Senhor. Capítulo 3 do Êxodo. E a história se segue. Você vai ver Deus levantar o homem segundo o coração, porque agora a ideia seria manipular o homem para que fosse um estado em que as leis, em que fosse um princípio de relacionamento entre sociedade, fizesse deste povo o povo eleito, o povo que pudesse atrair a glória, a presença de Deus para o meio da criação. Mas diz o Senhor que Judá pegou ainda pior do que Israel. Capítulo 16 de Ezequiel, você vai entender o que eu estou te falando. E Deus é obrigado a levantar o salmista depois de tudo que ele fez, para mostrar no Salmo 105 que desde José, por aquele povo que ele trouxe para o Egito, que deu libertação, que foi alguém que promoveu a comida, o pão, a água, a cobertura, o que fosse a obrigação de ter o cuidado e proteção, era Deus que revelava para o homem que ele era a suficiência suprema para que o homem pudesse glorificá-lo. Mas o capítulo 43 de Isaías revela que o homem não procedeu da forma que Deus pudesse agradar dele, porque ele diz assim: olha, esses homens, esse que é o meu povo que se chama pelo meu nome, eles têm olhos, mas são cegos, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Está entendendo Deus falar? Está entendendo Deus falar contigo? Mas eles são o meu povo, e foi eu que os formei. Verso 21, para eles serem o louvor da minha glória. Tu já pensou, irmão, que o passarinho só glorifica Deus? Tu já pensou que qualquer ave, qualquer animal, quadrúpede, bípede, só glorifica Deus? A quem Deus constituiu a possibilidade de ser adorador. Mas o fruto que eles deram não agradava. E Deus, no capítulo 6 do Gênesis, foi obrigado a dizer: olha, o meu espírito não vai contender mais com os homens. Agora ele precisou revelar que ainda que não contendesse, não tirou a essência. Porque no verso 25 de 43, ele estava dizendo assim: olha, é por amor de mim. Não é por amor de vocês. Não é por amor ao que vocês são. É por amor de mim que eu vou apagar toda a vossa iniquidade. Porque vocês são o meu povo. Difere o juízo. Vem aquilo que seja subtraído dos homens. O seu prazer. Vem uma aleluia com força. Na impetração daquilo que pudesse ser a força violentar o homem a quebrantamento. Deus nunca quis quebrantamento. Não era a intenção de Deus, foi o argumento que ele precisou usar para que os homens entendessem que o Criador tinha uma necessidade em criar. Não é assim, pastor? Quanta coisa, né? Tu já viu Deus ser glorificado em tudo isso que você está vivendo? Aleluia. Aleluia. Olha, Deus é para casa contigo hoje. Abra bem os teus olhos e observe. Porque Deus vai te dar um sinal. Que não tem uma prateleira aqui esperando, não. Não tem ninguém que pode se esquecer do que Deus é para ti. E é Ele que vai te dar o sinal de que você não é contato. Vai começar trabalhando lá dentro, onde as palavras estão mais fortes.
para dizer para ti que a minha justiça, diz o Senhor, ainda prevalece sobre o conceito dos homens a teu respeito. Vai passando-se os dias. São 640 anos aproximadamente que antecedem o capítulo 7, verso 14 do Isaías, para aquilo que era a promulgação do plano, que revelava que Deus nunca perdeu a intenção com os homens, que revelava que Deus nunca perdeu a intenção com a sua principal objeção na criação dos homens, porque Ele tinha que revelar o Filho, e o Filho não era coisa comum. O Filho nasceria de uma virgem, e Ele dizia assim: olha, da semente da mulher, no Gênesis 3:15, vai nascer Satanás, que ainda que você lhe fira o calcanhar, é Ele que vai pisar na sua cabeça. Por isso, quando Jesus ordenou aos discípulos ir, Ele disse: batizai em nome do Filho também. O plano de Deus para a Trindade ser revelado, como uma ação salvífica de Deus, mostrando para os homens que nós somos importantes para aquele que nos criou. Queira o diabo ou não, entenda o inferno ou não, você tem valor para Deus. Você pode não ter valor para o pai, você não pode ter valor para a mãe, você não precisa ter valor para a igreja, mas para Deus você tem valor. E o meu Deus conta contigo nesse tempo em que Ele vai ser glorificado através da tua história. Uma das inscrições que mais me chama a atenção, porque até aqui arrebatamento não tinha passado naquilo que fosse o conceito dos homens. Ressurreição, até se falou, Daniel no capítulo 9 revelou que haveria que ressuscitar os homens, porque ele trouxe um sermão apocalíptico revelando aquilo que fosse a ideia do plano elaborado por toda a eternidade por Deus. E eu digo eternidade porque em Jesus, no capítulo 9, verso 6 diz ali: o Senhor trouxe um atributo que declarava que Ele era o próprio Deus. Sim, 7,14 de Isaías, ele diz que Ele era o Emanuel, que na tradução o próprio Jesus diz: esse Emanuel não é outro senão o Deus conosco. Você já sentiu o Emanuel aqui nesta noite? Você já percebeu o Emanuel aqui nesta noite? Você já conseguiu sentir o Emanuel dizendo para você que a história não vai acabar assim, que a tua vida não é só isso, que Deus ainda tem algo para fazer, para mostrar para você que você é importante para Ele. Põe a mão no coração dela. Isso. Os últimos dias serão melhores do que os primeiros, diz o Senhor. Diz o Senhor que contou tudo na tua história nesta noite e somou cada contexto da tua sinceridade e perseverança na presença dEle. E ainda antes que Ele tenha que te recolher, Ele vai declarar que Ele é fiel para aqueles que buscam Ele e esperam por Ele. Mas nos atributos que revelou Jesus, e engraçado que mulher não tem semente. E Jesus estava dizendo: é da semente dela, lá em Gênesis 3:15. Que quando revela, Jesus diz que é uma virgem que veio gerar. E a virgem, quando Gabriel foi ter com ela para lhe dizer a voz nova, lhe conduziu a palavra de bendito. Sabe o que significa com isso? Alguém que nasceu sob o aprisco da segurança de Deus, que nunca foi tomado por qualquer que seja violação maligna. Aquilo que refere-se a bendita se fala de um contexto, de algo natural que foi preservado no espiritual, dentro do sobrenatural, para trazer Deus, para trazer a essência do divino, naquilo que pudesse ser a revelação do Emanuel, para dizer para o homem que na divindade de Deus Ele ainda conta com a natureza humana, para que Ele pudesse ser glorificado. E este menino que disse que seria um filho que deveria ser entregue, ele tinha 5 características específicas que revelavam atributos divinos. Eu quero falar de uma, mas vou expressar assim, porque primeiro foi qualificado como maravilhoso, como Deus forte, como conselheiro, como príncipe da paz. E qual é o outro? Qual é o outro? Pai da eternidade. Pai da eternidade. Não parece um absurdo, pastor? Não dá um nó na nossa cabeça. Um Deus eterno revelar um Pai da eternidade. Quem
Que negócio é esse? Isso faz nos entender que o que é eterno não tem princípio e tem fim. Agora a eternidade tem começo. Porque se Jesus é o Pai, ele deveria te gerar ainda. Porque ele não havia nascido. Ele não havia sido constituído ainda como Jesus. Ele era só a palavra dita por Deus como sentença a Satanás, que tramulou por 4.127 anos os conceitos do homem. Diz Hebreus capítulo 2, verso 3, que foi pregada pelos profetas, falada pelos anjos e chegou até nós, para dizer que Deus nunca perdeu a intenção, para dizer que Deus ainda olha para você, que olha para aquilo que Ele criou, que mostrou que pode ser aquilo que receba a morada do Eterno. E quando revelou a Maria, Ele diz: eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando para mostrar para o homem que ainda há possibilidade em mim. Agora, o que é interessante, quando ele diz que este filho que o menino se daria seria pai da eternidade, ele estava pensando em mim e em você. Porque ele percebeu, eu falo de percepção no conceito humano, porque Deus não é ninguém que se surpreenda com as ações dos homens. Quando no capítulo 6 do Gênesis ele disse assim: olha, vamos descer lá. Ele estava falando dessa pluripessoalidade reconhecida já nos homens. E ele estava dizendo: mas se os homens continuarem com os intentos deles, ninguém vai poder impedir-los. Então vamos descer lá. É por isso que Deus avisou que o arrebatamento vai acontecer. Porque Deus nunca perdeu o controle. Não se preocupe, irmão, com o pastor que peca. Não se preocupe com a mulher do ciclo de oração que se prostitui. Não se preocupe com aquele que um dia pregou aqui e agora está usando droga. Não se preocupe, você tem que estar preocupado de estar debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo, porque vai cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas se você estiver escondido debaixo daquilo que é o esconderijo do Altíssimo, você não vai ser atingido. É a promessa de Deus para aqueles que conseguem crer. Engraçado que quando Jesus vem, o único lugar que tinha para ele nascer era um lugar fedido, fétido. Não tinha essa multidão de pessoas que está aqui para assistir o seu nascimento. Não tinha sequer uma parteira. E José não tinha habilidade com o parto de nascidos. Que na hora ele se perturbou. Até porque o lugar não era um ambiente propício. Não tinha um quarto para Jesus. Aleluia. Não tinha aquilo que pudesse dar a equidade de uma sentença favorável para alguém que haveria de nascer. Mas aqui Deus também me dá uma revelação nesta noite. Porque eu lembro como estava o meu coração quando ele resolveu entrar aqui dentro. Eu lembro quem era eu quando ele disse: não, eu vou nascer nele lá também. Você pensa que Deus vai falar com você? Deus está falando comigo também. Que Ele contou comigo para chegar aqui no início deste dia e dizer para você que você ainda é uma intenção divina, para que a glória dele esteja no meio dos homens, esteja no meio da sociedade. Mostra que você ainda é importante para que Ele possa ser glorificado enquanto nós vivemos. Não responda para mim, responda para você. Como era o teu coração? Que tipo de manjedoura era o teu coração? Será que não era uma estrebaria também? Por aquilo que fosse podre, se eu reunisse as moscas, as baratas e os ratos, aonde os animais se relacionavam. Porque o homem, quando ele não está naquilo que é a ação do Espírito, ele é um ser comum, ele é uma alma vivente que pratica a iniquidade e não pode glorificar a Deus. Mas foi nesse estado que Deus me enxergou. E eu tenho certeza que Ele te enxergou também. Mas você está sentado aqui, você não está nos melhores dias, pelo amor de Deus. Não me interpreta mal, mas quem era você? Quando Deus resolveu: não, eu vou estender a mão para ele, eu vou catar ele lá daquela mendiga que ele está. Eu vou trazer para o meu retiro. Eu vou mostrar para ele que ele é importante para mim. Eu vou mostrar para ela que ele é importante para mim. E a partir dela eu vou fazer outros. A partir dela eu vou ser glorificado em outros. A partir daquilo que eu vou fazer na vida dela, na vida dele, na vida desse jovem, dessa moça, eu vou ser glorificado. É o meu Deus que está dizendo: a mãe que ela mandou salva.
desqualificados. Quando alguém interrogou por que ele foi chamar Mateus, por que ele foi comer na casa de Mateus? Esse Mateus que estava escrevendo aqui, olha aí, estava dando ordens para os discípulos, e a partir de nós, fazer nós também batizar em nome do Pai e do Filho. Alguém questionou, mas peraí, só na mente, viu? Porque não tiveram força para fofocar na presença de Deus. E lá Deus ouve a fofoca ainda na mesma. E aí a gente não precisa soltar pela boca para Deus saber que a gente está com má intenção aqui. Verdade. Deus está falando aqui, não está? Deus não está tratando com alguém aqui. Mas Deus não veio julgar, não. Deus veio dizer que você é profeta de Deus na terra. Não é para ser alvo de Satanás. Não é para ser instrumento maligno. Você é profeta de Deus na terra. Para dizer que Deus ainda tem uma história com os homens que não está encerrada no plano paralelo do diabo. E o capítulo 14 vem com essa revelação. Porque ele dá uma discriminação das ações dele quando ele diz credes. Isso é um ponto e vírgula e dá uma nova sentença. Crede também nele. Crede. Está articulando o verbo crer ao singular. Entende isso? Está tornando individual a ação dele. Mas quem é que pode salvar? Quem é que pode resgatar? Quem é que pode restaurar? Quem é que pode transformar? Senão o próprio Deus. Filipe quis questionar o mesmo assunto. Porque ele diz assim, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar. Você sabe o caminho, você não pode ir. E Filipe diz, mostra para o Pai. Engraçado que às vezes tem alguns de nós que não tem a ver com ele. E Jesus disse para ele assim, ô Filipe, olha Deus falando contigo aí. Quanto tempo eu estou contigo? Quanto tempo eu estou no teu ladinho, rapaz? Aleluia. E tu está me pedindo para mostrar o Pai? Está vendo, Pai? Deixa ele conversar. Sou eu que faço isso aí. Aleluia. É ele. A gente pode até querer se vestir, se cumprir, não dá, a gente é. Aleluia. Ele diz, olha, não vai ser sempre assim. Eu vou precisar abrir as arestas. Vou precisar tirar as embarques. A gente sabe que os argumentos foram para a nossa própria satisfação. Mas ele diz assim, olha, eu ainda tenho um plano melhor. Perfeito e de paz para dar o fim que você espera. É eu que vou fazer. É eu que vou realizar. Porque você é importante para mim. Ele estava traindo a responsabilidade, era pessoal. Porque só ele podia abrir os braços na cruz do Calvário. Só ele podia, aleluia, com argumentos, doar o seu sangue para remir, para qualificar o homem, aquilo que pudesse ser a estatura de alguém que pudesse ser discípulo. Só ele tinha a condição de absorver os pecados do homem e não ser vencido pela morte. Ainda que aquilo que pudesse, um instante, revelar algo que ele não conhecia. E tinha algo que Jesus não conhecia, o senhor sabia disso? Que a onisciência nesta hora não estava nele. Porque ele chegou para o pai e perguntou, pai, por que tu me abandonou? Porque ele podia ser abandonado e não ser vencido. Mas você, ele não te abandona. Você que está sentado aqui, ele está dizendo, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu vou estar contigo todos os dias. Eu vou estar contigo